Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor, estamos aqui para a nossa aula bíblica por tema O Obreiro e a Pregação. Será uma aula objetiva, uma aula cristocêntrica, aonde estaremos aqui orientando alguns pontos que o obreiro de Deus deve evitar quando for pregar a palavra. Erros que os obreiros devem evitar na pregação. Meus irmãos, é a primeira aula bíblica e eu tenho a certeza que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é inerrante. Toda a Escritura ela traz ao homem conhecimento, amadurecimento e fortalecimento para caminhar na obra de Deus. Gostaria que você localizasse aí na sua Bíblia a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo é o 2 e o versículo é o de número 15. O texto bíblico nos diz assim: procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro, que não tem de que se envergonhar, e que maneja certamente a palavra da verdade. Bendito seja o nome de Cristo. Queridos irmãos, obreiros, pregadores da Sagrada Escritura, neste versículo a qual acabamos de fazer a menção, o apóstolo Paulo está dando uma advertência a Timóteo, para que Timóteo viesse permanecer na sã doutrina, para que Timóteo não viesse dar ouvidos a falatórios profanos, dar ouvidos a falsos obreiros. Paulo orienta Timóteo a permanecer na verdadeira doutrina, a doutrina que encoraja o homem a orar, a doutrina que encoraja o homem a se santificar. Queridos, observe que o obreiro de Deus, ele precisa ter o caráter amadurecido. O tempo a qual vivemos, há muitos obreiros que têm deixado os princípios bíblicos, têm quebrado princípios de autoridade, têm se desviado da sã doutrina e dando ouvido à doutrina mentirosas, à doutrina antropocêntrica, uma falsa doutrina, uma doutrina que leva o homem a se corromper, uma doutrina que exalta ao coração do homem. E o obreiro de Deus não pode ficar fundamentado na doutrina antropocêntrica. Essa doutrina ela é perigosa, ela é um veneno. A igreja precisa viver na palavra cristocêntrica, a palavra que fala acerca de Cristo. O obreiro ele precisa ter uma vida de oração para não cometer erros. Ele precisa ter a sua vida dedicada à palavra. O obreiro que não lê a Bíblia, ele não terá resultado nenhum quando for pregar a palavra. Há muitos que pregam, mas não produz nada. Falam, mas não produz nada. Gritam e não produz nada. Pulam e não produz nada. O obreiro precisa estar centralizado naquilo que ele vai pregar. Porque hoje há muitas pessoas analfabetas de Bíblia é porque não estuda. Porque há muitos obreiros analfabetos de Bíblia é porque não lê. O tempo a qual vivemos, obreiros só pensam em gritar. Só pensam, chacoalha o irmão do lado, grita no ouvido do seu irmão, dá um sorriso para ele, vê se ele está cheiroso. Irmãos, o obreiro não precisa usar essas teorias mundanas, essas teorias que não trazem efeito nenhum. O obreiro precisa estar compromissado com a palavra. Vou dizer aqui 5 erros que os pregadores devem evitar. Primeiro, evita de repetir a mesma palavra quando estiver pregando. Evite de quando estiver pregando, você repetir sempre aquela mesma palavra, porque isso
vai gerar um distúrbio mental na mente daqueles que estão te ouvindo, confusão, mas ele já falou a mesma coisa, a mesma coisa. Centralize, estude o texto para que você não cometa esses erros. Peça a orientação do Espírito Santo. Esteja focado com a sua vida na palavra, porque quanto mais evitar esses erros, melhor você manejará a palavra da verdade. Porque o obreiro precisa pregar a Bíblia. Há muitos que pregam, repetem a mesma palavra 10 minutos e não sai daquele texto. Então evite de fazer isso. Evite de, quando for pregar, repetir essas mesmas palavras. Foque a sua vida na palavra, estude o texto, examine o texto, leia, procure se apresentar diante de Deus como um obreiro verdadeiro. Segundo o que eu quero dizer, evite de ficar conversando em cima do púlpito. Evite de ficar no celular em cima do púlpito. Há muitos obreiros que, quando vai pregar, antes de pregar, fica meia hora no celular conversando, cruzando o pé, deitando na cadeira, se colocando para trás. Isso é falta de referência. Cuidado, não faça isso, não cometa esses erros, porque o obreiro ele precisa ter postura. O obreiro precisa ter caráter. O obreiro precisa ter amadurecimento. Terceiro, evite de ficar toda hora mandando o povo levantar a mão e dar glória. Você não precisa disso. Você está pregando, irmão, levanta a mão, abre a boca, dá glória. Não precisa falar isso na pregação. Você precisa estar compromissado com a Bíblia, porque através da mensagem que você pregar, a palavra de Deus vai trazer efeito na vida daqueles que estão ouvindo. Então evita de cometer esse erro. Evita de mandar o povo levantar a mão, porque isso incomoda, querendo ou não incomoda. Incomoda. Por que incomoda? Porque isso vai trazer um desconforto para aqueles que estão ouvindo. Então evite. Seja compromissado com a Bíblia, porque o Espírito Santo é que opera. Quarto, evite de ficar estudando somente no dia que você for pregar. Não leia a Bíblia somente no dia que você for pregar o Evangelho, mas leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia todos os momentos, porque há muitos obreiros que só têm compromisso quando vai pregar. Isso é errado? Isso é totalmente errado. São obreiros preguiçosos, obreiros incompetentes, não são obreiros competentes, porque o obreiro competente, ele estuda a palavra antes de pregar. Ele lê o texto, examina o texto, porque há tantas mensagens que não produz nada, mensagens que o pregador prega e as pessoas pula e não fez efeito nenhum. Porque não estudou o texto, porque não praticou o texto. Meus irmãos, nós somos pentecostais, cremos no manifestar, cremos no manifestado do Espírito Santo, mas precisamos entender que o pentecostal precisa ser inteligente. Há muitos pentecostais que falam tanta heresia quando está pregando, e Deus não está no meio disso. Porque o Espírito Santo ele quer implantar a palavra no coração do povo. Então o obreiro precisa o quê? Pregar a palavra. Então estude a Bíblia. Não deixe a Bíblia de lado. Não deixe a Bíblia de escanteio. Estude a palavra. Quinto, honre o ministério onde você congrega. Quer ser um bom pregador? Honre primeiramente a Deus. Honre o seu pastor. Participa dos cultos bíblicos, da EBD. Um obreiro que não gosta da EBD não é pregador. Um obreiro que não participa dos cultos de doutrina não é um pregador. Por quê? Porque ele não se fundamentou na palavra de Deus. Porque ele não se fundamentou no estudo bíblico. Os obreiros devem evitar. Quer ter uma pregação abençoada? Estude a Bíblia. O nosso pastor presidente sempre diz para a gente: não existe grandes pregadores, mas existe grandes mensagens. Então estude a mensagem de Deus, pratique a mensagem, peça a orientação ao Espírito Santo. Se procura apresentar-te diante de Deus como obreiro, pregue a palavra com poder, pregue a Escritura. Jesus ensinou os discípulos a pregar a palavra. Paulo ensinou Timóteo a pregar a palavra. Nós precisamos pregar a palavra, porque é a palavra de Deus que vai trazer o efeito no coração do homem. É a palavra de Deus que liberta o pecador. Obreiro do Senhor, se posicione, estude. Obreiros, pastores, se posicionem.
estejam a cada dia com as vossas visões abertas para o reino de Deus. O obreiro e a pregação. Porque para ter uma pregação cheia do Espírito Santo, é preciso estar fundamentado dentro da palavra. Porque uma mensagem que não está fundamentada dentro da palavra, ela vai causar muitos danos. Então, cuidado, não pregue aquilo que está fora da Bíblia. Isso mesmo, é um grande erro que muitos pregadores falam. Eu acho que está na Bíblia tal versículo. Eu acho que está na Bíblia tal texto. Se não está na Bíblia, não fala nada. Se for para poder pregar e não saber o que você vai falar, fique sentado. Não tenha pressa, estude a palavra. Há muitas pessoas que querem pregar do dia para a noite, mas não estudam, não oram, não faz um curso de teologia. É importante fazer o curso de teologia? É importante sim. Pessoas que criticam teologia são pessoas que não gostam de palavra. Porque a teologia não é para te fazer melhor. A teologia não vai apagar o fogo do Espírito Santo em você. A não ser se você tem um fogo estranho. Aí ela vai apagar. Mas se você tiver o fogo do Espírito Santo, ela vai a cada dia acender. A você querer mais esse fogo. A você pregar mais a palavra. A você pregar mais com ousadia. A você pregar mais com conhecimento. É importante a pregação ter... É importante o obreiro pregar a mensagem com conhecimento bíblico. Não seja um obreiro sem raiz, mas seja um obreiro com raiz. Jesus disse em João 15, João vai escrever as palavras de Jesus que ele disse aos discípulos em João 15, versículo 1, 2 e 3. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. O ramo que não estando em mim, ele tira e corta e lança ao fogo. Mas o ramo que estando em mim, ele limpa, para que possa produzir mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. É preciso permanecer na videira, porque todo obreiro que está firmado na videira, ele vai produzir frutos dignos de arrependimento. Amém? Meus irmãos, essa aqui é a primeira aula. Eu quero ser objetivo, 12 minutos aqui de aula. Amém? Temos mais 4 aulas, mais 3 aulas pela frente ainda. Amanhã, quarta e quinta, tá bom? E eu creio que vai ser uma bênção de Deus. Estará no YouTube essa mensagem, essa aula. E eu creio que o nome do Senhor será glorificado. Seja um obreiro de verdade. A seara é grande, então é preciso se levantar e fazer a obra de Deus. O Senhor te abençoe e te guarda, e que a graça do Espírito Santo resplandeça sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. A paz do Senhor.